Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A pergunta no programa de hoje é a seguinte: diante do cenário político que ataca diretamente a crise econômica, como sairmos dessa crise? Essa é a questão, como sairmos dessa crise? Quem vai ser capaz de liderar um processo de retomada do crescimento econômico? Uma agenda positiva que já foi tentada lá atrás, a questão aí de 2 meses, com o senador Renan Calheiros, durou 24 horas a agenda positiva, ninguém mais fala dela. A presidente Dilma tem capacidade, professor, de liderar um movimento para a retomada do poder econômico, da atividade econômica? Porque hoje a gente percebe o Planalto tem 2 preocupações, é ajuste fiscal e se manter em pé, não cair. Porque ações de governo, o governo não consegue implementar nada diante desse contexto. Ele está num regime de calote parcial, que é o shutdown, né? Então, na verdade... E a Dilma não tem condições de liderar mais nada, né? Não, a Dilma ela deveria, numa atitude cívica, republicana, se recolher à insignificância, à incompetência e levar com ela o criador dessa aberração que se produziu no Brasil. Só me antecipando aqui aos fatos, em nenhum momento na história desse país se viu um governo tão amador em termos de planejamento econômico. Vou voltar à época do Guido Mantega. Ele, todo mês de janeiro, ele criava uma façanha de dizer, olha, nós vamos crescer 4,5%. Chegava no final do ano, 1%. A entrada do Joaquim Levy, pelo menos, protagonizou algo. Olha, nós estamos com déficit. Trouxe a verdade, né? Trouxe a verdade e envergonhou o Lula, que teve que admitir que a Dilma mentiu. Sim. Ou seja, um estelionato continuado. E o Joaquim Levy, porque é pragmático e vem do sistema financeiro, ele tem que dar respostas para o que os agentes econômicos estão pontuando. Eu digo, a melhor receita para desmentir o governo é você pegar o relatório Focus toda segunda-feira e ler. Ou seja, no início do ano, o governo diz, olha, nós vamos ter um superávit. Chegou no mês de março, era um déficit. Chegou em junho, o déficit aumentou. E agora, descobriu que com as pedaladas, o déficit é de 120 bilhões. Isso não é brincadeira. Até aqui, né? Até aqui. O descoberto, porque tem ainda um passivo a descoberto que ninguém sabe. A hora que o próximo governante, eu já não falo nem da Dilma, porque ela não tem capacidade nem de abrir o armário. Ela tem 3 anos pela frente. Ela não tem 3 anos, ela vai sair antes de 3 anos. Isso é categórico. Nem a classe empresarial, nem os trabalhadores suportarão mais essa crise, que será de uma recessão profunda. Eu não digo mais, será uma depressão. Crise de confiança no Brasil tem um nome, Dilma, e um sobrenome PT. A hora que isto acontecer e tiver uma classe empresarial, um movimento social, partidos, igreja, OAB, universidades, criarem consciência que nós estamos destroçando não uma década, mas uma geração, aí nós podemos dizer que o Brasil se associou a um novo republicanismo. E daí vem uma questão fundamental. É necessário uma concertação, um pacto sério, que não é um pacto de bandidos e nem de corruptos que estão ali. Não são aqueles gangsters do Senado, estilo Renan Calheiros, Jair Barbalho, Collor, que retirarão o país da crise. Mas são as pessoas que decidem. Eles hoje não decidem mais nada, eles estão decidindo sobre as suas particularidades. Mas estão no comando das casas legislativas. Eles não estão comandando mais nada, porque o sistema financeiro está dizendo o seguinte, é o sistema econômico que está dando mote para a saída da Dilma. E eu vou repetir uma fala de um tempo atrás. Não vai ser o povo brasileiro que vai renunciar a Dilma. Vai ser o sistema financeiro que vai renunciá-la, impedi-la, incapacitá-la. Porque na próxima... De que forma? De que forma? Na próxima a reclassificação de uma agência de risco, o Brasil vai entrar num sistema de default. Isso é gravíssimo. Isso é uma falta de responsabilidade de um partido que está defendendo o grande causador de todos os males, o populista, o ilusionista Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, é o seguinte, eu queria saber do professor Volk o seguinte, para essa retomada, o professor acredita que a presidente Dilma não resiste há 3 anos, será apeada do poder de alguma forma.
Queria saber a opinião do senhor a respeito deste assunto e se ela é capaz de liderar um movimento para a retomada do crescimento econômico. Sem sombra de dúvida, como a pauta do crescimento está em jogo, eu retorno à ideia anterior e até analisar o contexto histórico, né? Acho importante a gente sempre estabelecer que o salvador da pátria sempre é uma figura muito carismática e que preocupa muito os governos, porque nós tivemos já vários salvadores da pátria e isso culminou em várias, pelo menos no século XX, em 2 ditaduras. É bem latino isso. E é curioso que as ditaduras elas entraram por 2 discursos, né? Um, o combate severo à corrupção, e o outro, a questão do comunismo. Essa é uma cortina de fumaça de petista enrustido. Não, de forma alguma. Só estou dizendo que a corrupção é um problema sistêmico desse governo, tem que ser combatido. Não, sem sombra de dúvida. Não é isso que vai levar uma ditadura. O que vai levar uma ditadura estou dizendo que vai é a levar falta de instituições democráticas. E nós temos aí funcionando. Ao contrário, isto demonstra que nós estamos esperando um salvador. Não é isso. Não haverá. A proposta é de um pacto de concertação nacional, mas o que requer uma habilidade de articulação de forças políticas. Mas isso no jogo político empresariado requer a governabilidade. Que a governabilidade se consegue com pactos sérios, daí não justamente coloca em xeque o próprio sistema, porque nós temos um modelo em que permite amplamente você se manifestar de 2 formas possíveis. Você vota direto para o presidente da República e vota direto para os parlamentares. Depois esse jogo político ele se inverte e fica institucionalizado na medida em que você tem que conseguir a governabilidade. No caso específico aqui, nós vimos que as últimas mudanças e redução dos ministérios foi uma tentativa de dar essa governabilidade, mas um tanto quanto fracassada em virtude de um imobilismo institucional das próprias regras do jogo do Congresso Nacional, que permite ver o que nós estamos vendo, né? Na verdade, a troca do governo, a troca de escândalos políticos por coberturas de questões de corrupção e pessoas líderes, né, que deveriam talvez dar esse motivo da corrupção, utilizam isso como barganha, né? O caso clássico do presidente da Câmara dos deputados. Está sendo apoiado pelo PT agora. Não, justo. Então, aí mostra a fissura do sistema que nós... Não mais agora. Tem uma notícia de hoje aqui, professor. Agora aqui, ó. Em reunião desta quarta-feira, a bancada do PT decidiu que os 3 integrantes do partido no Conselho de Ética, Zé Geraldo, do PT do Pará, Léo de Brito, do Acre e Valmir Pracidelli, de São Paulo, votarão a favor da continuidade do processo que investiga o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E o voto do PT é considerado decisivo para que as investigações prossigam. 3 votos no Comitê de Ética da Câmara, mas a questão é a seguinte: o PT está jogando a favor da opinião pública, dizendo, olha, nós estamos combatendo a corrupção porque ele está envolvido numa, vamos dizer, o termo desconstrução. O Partido dos Trabalhadores está sendo desconstruído pelos sucessivos escândalos de corrupção de dirigentes da alta cúpula partidária e vamos dizer assim, nesse último episódio da prisão do líder do governo, senador pelo PT, que transitava no 4º andar do Planalto e que tinha livre acesso à Casa Civil, significa que a castidade de Dilma, de Lula e do PT com relação à ideia de eu não sabia e de desconstrução da realidade. A pergunta é essa: até quando a presidente consegue sustentar essa técnica de que disso eu não sabia, disso eu não tenho culpa, isso tem um nome, disso eu não vi, incompetência. Isso é inaceitável, né? Você dirige um país ou uma empresa, um estado ou um município e você não tem responsabilidade sobre os gestores que foram indicados por você. Professor, a questão está na origem da educação. Eu leio história e gosto de observar na história a regularidade. O que é regular? Stalin, Lenin, Marx, Hitler, Mao Tse-tung, Lula, Fidel Castro foram vagabundos. Não produziram nada até entrar na política. Essa é uma regularidade. Segundo, a ética pessoal é fundamental. Se você me convidar para ser ministro da Educação, eu vou rejeitar. Com o seguinte argumento: não estou preparado para o cargo. Por quê? Porque não fui reitor, porque não fui secretário de ministério, porque não entrei na política. Hoje, né, infelizmente. Então, o que acontece é que quando Lula convidou Dilma para presidente, ela imediatamente aceitou. Ou seja, não tinha ética pessoal. Nem preparo, nem ética. Se ela tivesse ética, teria dito: olha,
eu me contentaria com o Ministério de Minas e Energia. E olhe lá, graças a Deus que ela não foi ministra mais do Ministério, porque ela escangalhou a política de energia nacional. Aí o custo, né? Por causa disso, embarcou-se numa grande aventura. Uma aventura que fez com que a degeneração da política levasse a juventude hoje a não acreditar mais em partidos. Eu, comparando a situação com 1963, sem fazer menção à situação militar, naquela época, o povo acreditava em partido. Você tinha partidos bastante definidos, PTB, o DN, PSD e o PDT, aliás, o Partido Democrata Cristão e coisas assim. Então, as pessoas se alinhavam com ideários partidários. E, claro, depois teve o movimento revolucionário esquerdista que procurou embaralhar a situação política e por causa disso, pagamos caro. O que eu quero dizer é que é necessário que o povo deponha a presidente e o vice. Os dois não podem ficar, porque o vício vem da composição partidária. Eles governaram com o PMDB todos esses anos, e eu diria que o PMDB foi um partido que muito usufruiu da situação política. É cúmplice do que daí. Ou seja, se estabelecermos um tribunal da história para julgar os crimes que eles cometeram contra a nação brasileira, reduzindo nossa diplomacia a lixo, isolando o Brasil de todos os blocos comerciais do mundo, deveríamos chamar a depor, a dar satisfação, os partidos que compuseram esse governo. Mas, professor, eu não quero plantar o caos, mas vamos analisar os municípios, os estados, estão todos quebrados. Os municípios, de modo geral, são pessimamente administrados, devendo, não têm capacidade nenhuma de investimento, não têm capacidade de gestão. Então nós não temos hoje um problema político e econômico só na esfera federal, só no governo federal, que é grave. Mas nós temos um problema cultural muito maior. Mas será que eu posso diminuir a carga sobre os municípios, já que tudo é centralizado? Só para você ter uma ideia de centralização. Eu sou coordenador de um laboratório e eu me auto-indico como síndico do laboratório. O chefe do meu departamento é síndico do departamento. O reitor é síndico do campus. Porque ele não tem poder de mando, de demissão, de determinação de direções, de diretrizes. Nós somos todos submetidos a uma estrutura de poder centralizada que não funciona. Ou seja, os municípios são sangrados dos impostos. E o que se devolve não é aquilo que o município merece. E ao invés de os municípios ricos receberem uma fração rica e mostrarem que realmente existe uma solução municipal, eles todos são castigados linearmente por um governo despótico. Bom, vamos fazer Estados também. Bom, professor, eu preciso chamar um intervalo comercial e propor a seguinte linha de raciocínio. Hoje o jornal Folha de São Paulo, através da colunista Mônica Bergo, traz a informação de que o senador Delcídio Amaral ficou bem agitado no final de semana, nervoso, porque ficou pela primeira vez 24 horas numa sala sem janela, preso, e teria dito aos familiares próximos de que agora ele está sozinho, é ele e a família. Bom, ele estando sozinho, se sentindo abandonado, não recebendo solidariedade nem do Planalto, nem do PT, nem de ninguém, seria um homem-bomba do ponto de vista da possibilidade de uma delação premiada? Vamos para o intervalo e até já.